Olá, boa tarde. Tudo bem com os senhores? Estamos aqui de volta com, mais uma aula de processo civil, procedimento comum, petição inicial, terceira parte, parte final de petição inicial. Vimos nas nossas aulas anteriores conceito de petição inicial, começamos a estudar os requisitos e agora, na nossa última aula, estudamos o requisito do pedido. Pois bem, agora nessa nossa próxima aula, nesta nossa aula desse momento, vamos juntos estudar causa de pedir e outros requisitos da petição inicial. Ok? Então vamos lá, professor Marcos Sorita, junto com vocês, iniciamos então causa de pedir. A causa de pedir, de acordo com o professor José Miguel Garcia Medina, ela é o fundamento da demanda. É o fundamento da demanda. Ela é composta, ela representa a causa de pedir, ela representa os motivos de fato e de direito que levam o autor, a pedir, a provocar a tutela jurisdicional, que levam o autor a pedir, a provocar a tutela jurisdicional. Pois bem, então, percebemos, desde logo, que a causa de pedir é composta pelos fatos e pelos fundamentos jurídicos do pedido. E justamente por isso, por ser o elemento da ação que compõe a narrativa do contexto fático que provocou o ajuizamento da demanda, bem como por se tratar do elemento da ação no qual a parte apresenta em juízo ao Poder Judiciário a tese jurídica que sustenta a sua pretensão, que sustenta o seu pedido, ela é denominada pela doutrina como o elemento mais complexo da ação. Lembrando que a ação possui três elementos. Os elementos da ação são as partes, a causa de pedir e o pedido. Pois bem, e tanto é assim que, se mudarem os fatos descritos na petição inicial, nós temos evidentemente uma alteração da ação ajuizada, perdão, da demanda que foi ajuizada. Como assim? Os senhores vão se recordar, no começo da nossa aula sobre petição inicial, que nós falamos que a petição inicial ela é o ato da parte autora, que ela é o ato da parte autora. Então, a petição inicial é o ato da parte autora que dá início à demanda e delimita os contornos subjetivo e objetivo da demanda. Ou seja, determina quais são os limites subjetivo e objetivo que o juiz vai poder apreciar. Por limite subjetivo, nós estamos nos referindo às partes da demanda, aos sujeitos da demanda, a quem é atingido pela sentença, nos termos do artigo 506 do CPC. Nos termos do artigo 506 do CPC, quem é atingido pela demanda? Quem não é autor, evidentemente, em regra, não pode ser favorecido pela sentença. E quem não é réu, em regra, não pode ser prejudicado pela sentença, certo? Nós vamos ver que existem exceções a essa regra. Nós vamos estudar isso principalmente no tema de litisconsórcio, que é a matéria do final do nosso semestre, mas em regra nós sabemos pelo artigo 506 que não é possível que quem não é autor seja favorecido pela demanda e quem não seja réu seja prejudicado. Então, o limite subjetivo da demanda é exatamente esse. A sentença vai abranger, vai resolver um litígio entre o autor e o réu da demanda, ou entre os autores e os réus da demanda, em caso de litisconsórcio. Pois bem, mas a petição inicial traz também os contornos, os limites objetivos da demanda. E quais são os limites objetivos da demanda? A causa de pedir e o pedido. A causa de pedir e o pedido. O juiz deve apreciar, deve resolver o litígio à luz do que
a parte autora trouxe aos autos em termos de causa de pedir e também prestar a tutela jurisdicional de acordo com aquilo que foi postulado, de acordo com aquilo que foi postulado pela parte autora, de acordo com aquilo que foi postulado, de acordo com aquilo que foi pedido. Então o juiz, de acordo com as regras dos artigos 141 e 492 do CPC, além do 506 que eu já falei, de acordo com esses três artigos, 141, 492 e 506, o juiz deve estar adstrito, vinculado, correlato, né, àquilo que foi demandado na petição inicial. Então, o juiz não fica só vinculado, o juiz não fica somente vinculado ao que foi demandado em termos de pedido. O juiz também fica vinculado ao que foi demandado em termos de causa de pedir. Tanto é que se você mudar os fatos narrados na petição inicial, muda também a demanda. Não é? Daí porque o juiz não pode, por exemplo, condenar o réu em fato que não foi descrito na petição inicial. Né? Nesse ponto, eu gostaria que os senhores anotassem aí, fizessem uma anotação de um julgado extremamente importante do Superior Tribunal de Justiça. O número do julgado, né, é o recurso especial número 169755. Repetindo, recurso especial número 169755 do Rio de Janeiro. Nesse julgamento, o Superior Tribunal de Justiça fixou o seguinte entendimento. Olhem só, vejam só. Imaginem os senhores que um determinado paciente ele vem a óbito no hospital. Os herdeiros, os filhos, eles entendem que o seu pai, que o paciente veio a óbito em razão da falha no atendimento médico. O óbito foi provocado pela falha no atendimento médico prestado pelo hospital, que não foi à luz da ciência médica, não foi o melhor atendimento, foi um mau atendimento, né? Houve até maus tratos por parte dos funcionários do hospital. Vejam, e a instrução probatória, por exemplo, a prova pericial esclarece ao juiz, né, certifica ao juiz que o óbito do pai dos autores ocorreu por causas naturais. Ele não morreu por falha na prestação do serviço médico. Não houve falha na prestação do serviço médico, nem tampouco havia indícios de maus tratos por parte dos funcionários do hospital. A prova oral confirma que não houve maus tratos e confirma que o serviço médico, o tratamento médico foi devidamente prestado. Entretanto, digamos que a prova pericial e a prova oral, ao falar sobre a estrutura do hospital, elas tragam aos autos a informação para o juiz de que a estrutura do hospital não era adequada, né? Não era uma boa estrutura, o hospital não tinha uma boa estrutura e que isso, durante a internação, pode ter provocado um certo grau de sofrimento, um certo grau de violação à integridade física e psíquica do pai dos autores. Pois bem, nesse caso, o juiz entendeu por bem em julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, o pedido proposto pelos filhos de indenização por danos morais, sob o fundamento de que restou provado no curso do processo
que a estrutura do hospital não era adequada à prestação dos serviços médicos, né? O juiz diz que o óbito não ocorreu por conta de falha na prestação do serviço, nem tampouco houve os maus tratos narrados na petição inicial. Por outro lado, o juiz entende que é o caso de se julgar procedente a ação de indenização, porque a estrutura do hospital não era uma estrutura adequada. Mas isso não tem nada a ver, isso não tem qualquer relação com o óbito do pai dos autores. Pois bem, ao julgar o recurso especial oriundo, originário dessa demanda, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o juiz promoveu um julgamento fora daquilo que foi demandado. O juiz julgou fora daquilo que foi demandado. Professor, mas se os autores pediram a indenização por danos morais, isso não é extra petita. Não está julgando fora, porque o juiz está concedendo danos morais, o que os autores pediram. Veja, o juiz não está julgando fora do pedido. O juiz está julgando fora das razões da demanda. O juiz está julgando fora da causa de pedir. O juiz está julgando fora da causa de pedir. Recurso especial número 1169755 do Rio de Janeiro. Veja, o juiz não está vinculado somente ao pedido, à distrição, à congruência, à correlação previstos nos artigos 141 e 492, vinculam o juiz também à causa de pedir, vincula o juiz também aos fatos narrados na petição inicial. Daí porque, tendo a parte autora deixado de narrar qualquer dano que o pai tenha sofrido em decorrência da falta de estrutura do hospital, ao acolher esse fato que não foi objeto de narrativa na petição inicial, o juiz está violando os artigos 141 e 492 do CPC, promovendo uma sentença extra petita. Promovendo uma sentença extra petita. Certo? E aí vai depender. Para quem entende que existem os pressupostos processuais de existência, poderia ser uma sentença inexistente, né? Mas seria, no mínimo, uma sentença nula. Certo? Por quê? Porque o juiz está julgando fora daquilo que foi demandado. O juiz está julgando fora daquilo que foi demandado. Tudo bem? Então, quando a gente fala dos elementos da ação, quando nós falamos de petição inicial, quando nós falamos de causa de pedir, é muito importante que os senhores, enquanto advogados, e o juiz, que todos aqueles que participam do processo de uma forma ou de outra, estejam atentos ao objeto daquilo que foi demandado, as razões da demanda e a pretensão da demanda, certo? Então, muito importante isso, né? Podemos então avançar. Falando sobre as razões da demanda, aqui é importante trazer para os senhores que, em relação à causa de pedir, quando a gente fala em causa de pedir, isso é um sinônimo do que a doutrina chama de causa petendi. Causa de pedir é sinônimo de causa petendi. É importante indicar que existem duas teorias que visam explicar a causa de pedir, não é? A primeira teoria, que é a teoria adotada no direito brasileiro, é a teoria da substanciação. Ela está expressa no artigo 319, inciso 3º do CPC, quando o código diz assim: a petição inicial indicará, inciso 3º, o fato e os fundamentos jurídicos do pedido. O fato e os fundamentos jurídicos do pedido. Pois bem, a petição inicial deve indicar, então, todos os fatos e as teses jurídicas que compõem, que fundamentam, que dão amparo à pretensão da parte autora. Essa é chamada de teoria da substanciação. É a teoria que traz ao autor o dever de narrar os fatos e o dever de narrar os fundamentos jurídicos na sua causa de pedir, na sua petição inicial. Essa teoria da substanciação,
ela é adotada por grande parte né, da doutrina, ela é praticamente uma unanimidade e é inclusive adotada pelo Superior Tribunal de Justiça. Para quem quiser anotar, tem um julgamento bem antigo a respeito da questão, que é o recurso especial número 109692 do Piauí. 109692 do Piauí, ministro Edson Vidigal, o relator, julgamento em 24 de novembro de 1998. A teoria que se contrapõe à teoria da substanciação, né, a teoria que não é adotada em nosso ordenamento jurídico, é a teoria da individuação. É a teoria segundo a qual é o suficiente que a causa de pedir traga na petição inicial os fundamentos jurídicos que sustentam a pretensão da parte autora. Os fundamentos jurídicos que sustentam a pretensão da parte autora. Não são necessários os fatos que geraram a demanda, o ajuizamento da demanda. Essa teoria, evidentemente, não é acolhida pelo nosso ordenamento. Quando a gente fala em teoria dos precedentes, quando a gente fala em precedente, quando a gente fala em ratio decidente, é impossível você adotar uma ratio decidente sem que os fatos estejam devidamente delineados na petição inicial. Também é importante a gente trazer, do ponto de vista do processo, como uma garantia fundamental, como um direito fundamental, que parece nos violar os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, a ausência de uma narrativa fática da qual possa o réu se defender. Não é? É muito complicado quando o réu ele não pode se defender de um fato concreto. Então, isso violaria, sob o nosso ponto de vista, um processo garantista, um processo com respeito ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Então, me parece que não há o menor cabimento de se falar em teoria da individuação no nosso ordenamento jurídico, pelo qual preponderam os fundamentos jurídicos sem necessidade de narrativa dos fatos. Né? A narrativa dos fatos, para boa parte da doutrina, é a parte mais importante da causa de pedir, de acordo com a teoria da substanciação. A narrativa fática é um dos pontos fortes da petição inicial. Não é? Aqui a gente precisa falar um pouquinho também sobre causa próxima e causa remota, causa de pedir próxima e causa de pedir remota. Do ponto de vista técnico, do ponto de vista jurídico, não faz a menor diferença. Não faz a menor diferença. José Frederico Marques, Moacir Amaral Santos, alguns julgados do Superior Tribunal de Justiça adotam a teoria de que os fundamentos jurídicos do pedido eles são a causa próxima, certo? Estão mais próximos à pretensão, ao pedido, enquanto os fundamentos de fato narrados antes na petição inicial do que os fundamentos jurídicos, eles seriam a causa remota, tá? Mas isso não tem importância técnica absolutamente nenhuma, não existe um consenso na doutrina. O professor Nelson Neri entende que é exatamente o contrário, que os fatos compõem a causa próxima e os fundamentos jurídicos do pedido compõem a causa remota. Pois bem, sendo absolutamente irrelevante isso, passamos ao próximo requisito da petição inicial, que é a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação prevista no artigo 334 do CPC. Pois bem, a petição inicial deve indicar se o autor tem interesse em uma eventual composição amigável ou não, se o autor tem interesse em solucionar a lide por meio de uma composição. O artigo 334, parágrafos 4º, parágrafos 5º, eles dizem que para que a audiência não ocorra, ou seja, o código tem uma nítida preferência que a audiência ocorra, para que a audiência não ocorra, é necessário que o autor diga desde a petição inicial, que não tem interesse. O autor deve dizer desde a petição inicial que não tem interesse, mas mesmo assim o juiz deve designar audiência. Mesmo assim o juiz deve designar audiência. E o réu
deve, por uma petição avulsa, por uma simples petição, em até 10 dias antes da data da realização da audiência, juntar aos autos, né, essa manifestação, também informando, comunicando ao juiz o seu desinteresse. A partir daí, né, então o juiz cancelaria a audiência, ela não ocorreria. Mas a regra é que a audiência ocorra. Quando que a audiência não vai ocorrer? Quando houver manifestação expressa. Vejam, manifestação expressa. Vejam, manifestação expressa de desinteresse, tanto pelo autor quanto pelo réu. Manifestação expressa de desinteresse, tanto pelo autor quanto pelo réu. Tanto pelo autor quanto pelo réu. Pois bem, e a manifestação de desinteresse do autor? A manifestação de desinteresse do autor viria justamente na petição inicial. Deve o autor já desde logo dizer se possui ou não interesse na realização da audiência de conciliação. Pois bem, próximo requisito da nossa petição inicial são os documentos indispensáveis à propositura da demanda. Documentos indispensáveis à propositura da demanda nos termos do artigo 320 do CPC. Nos termos do artigo 320 do CPC. Nos termos do artigo 320 do CPC. Então, pessoal, documentos indispensáveis à propositura da ação. É o conjunto mínimo de documentos que permitam uma análise superficial do juiz acerca da demanda proposta, certo? E os documentos indispensáveis à propositura da ação, esse mínimo de documentos que devem ser juntados, né, em conjunto com a petição inicial, podem ser de duas categorias. A primeira se refere aos documentos indispensáveis por força de lei. A primeira categoria de documentos indispensáveis à propositura da demanda se refere aos documentos indispensáveis por força de lei, quando a lei determina que o documento seja juntado. Por exemplo, toda demanda, salvo quando se trata de postulação em causa própria, toda demanda ela exige a juntada da procuração, nos termos do artigo 105 do Código de Processo Civil. Não é? Uma demanda de execução demanda a juntada de título executivo. Uma ação de divórcio demanda a juntada da certidão de casamento. A ação de inventário exige a juntada da certidão de óbito. São documentos indispensáveis à propositura da ação por força da própria lei. Por outro lado, nós temos também documentos indispensáveis por obra do autor. Como assim documentos indispensáveis por obra do autor, professor? São os documentos que o autor tornou indispensáveis, fazendo referência a eles na petição inicial. São documentos que o autor os tornou indispensáveis por fazer referência a eles na petição inicial. Não é? Se o autor não tivê-los, ele deverá requerer uma exibição desses documentos, né? Uma produção desses documentos para que ele tenha acesso. Um exemplo, vamos pegar um exemplo na área do consumidor. Não é? O autor alega em uma ação de indenização por danos morais que a operadora de telefonia, que determinado fornecedor que encaminha a cobrança por meio de correspondência escrita, mandou lá uma correspondência para ele com uma ofensa, né, com uma qualidade pejorativa, não é? Com uma atribuição pejorativa para ele. Nós vimos vários casos disso pelo Brasil, né? Quando os atendentes de telemarketing acabam fazendo uma anotação no cadastro de determinado consumidor, normalmente, notadamente, de consumidores mais exigentes, eles colocam assim, João, o chato, José, o chato, né? E José, o exigente, xarope, e isso daí acaba indo ao invés do nome do autor estar escrito ali, naquele documento, vai a correspondência com o primeiro nome dele e essa atribuição, né? O chato, o xarope, etc. Uma vez eu vi, ao invés de colocar assim João Otávio, colocaram João Otário. Né? O operador de telemarketing anotou lá e aí acabou indo essa correspondência cobrando o consumidor dessa forma. Evidentemente que isso provoca um dano moral
ao consumidor. Mas ao fazer referência à existência desse documento, ao fato de ter recebido esse documento, que provocou nele um grande sofrimento, uma grande violação à integridade psíquica, nos parece mais que claro, nos parece muito claro que esse é um documento indispensável à propositura da demanda. O autor tem que fazer prova desse fato constitutivo do direito, do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso 1º, demonstrando que recebeu essa carta, demonstrando que recebeu esse documento. Não é? Então, esse é um documento que é indispensável à propositura da demanda por força, por obra da própria parte autora que fez referência à sua existência. Muito bem, ok. Continuamos então. Próximo requisito é valor da causa. Próximo requisito, o valor da causa. Pois bem, nós vamos a estudar aqui os artigos 291, 292 e 293 do CPC. Peço que os senhores deem uma lida aí nesses artigos 291, 293 e 292. Bom, toda causa tem valor ainda que inestimável, senhores. Toda causa tem um valor ainda que inestimável e o valor de toda causa deve ser expresso em reais e não em salários mínimos. O valor da causa deve ser expresso em reais e não em salários mínimos. Pois bem, a primeira espécie de valor da causa é o valor da causa legal. É o valor da causa legal. É o valor da causa que é calculado de acordo com um critério legal previsto no artigo 292 do CPC. O artigo 292 do Código de Processo Civil, ele nos dá as orientações de como atribuir o valor da causa, né? O artigo 292 orienta em como atribuir o valor da causa. Pois bem, ele diz assim, na ação de cobrança, o valor da causa corresponderá à soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora e de outras penalidades, se houver até a propositura da demanda. Então, na ação de cobrança de uma dívida, o valor da causa é o valor da dívida, acrescida de correção monetária e juros até a data da propositura, incluindo multa e outras penalidades se houverem, né? O inciso 2º diz assim: na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato jurídico ou o de sua parte controvertida que se busca discutir. Então, pode ser o valor total de um contrato ou de apenas uma parte do contrato, apenas uma cláusula do contrato que se queira discutir. O valor da causa vai corresponder, então, ao valor total do contrato ou uma parte do contrato. Na ação de alimentos, o valor da causa corresponderá à soma de 12 prestações mensais pedidas pela parte autora. Na ação de alimentos, o valor da causa corresponderá à soma de 12 prestações mensais pedidas pela parte autora. Na ação de divisão, demarcação e reivindicação, o valor da avaliação da área ou do bem objeto do pedido. Né? Nessa ação de divisão, demarcação ou reivindicação de uma coisa, o valor da causa corresponde à avaliação do imóvel ou do bem objeto da demanda, certo? Na ação de indenização, inclusive de danos morais, o valor pretendido. Agora a parte autora ela precisa ao menos identificar uma quantificação econômica daquilo que pretende acerca do dano moral. Quanto ela pretende? E isso deve, evidentemente, ir para o valor da causa. Era comum no CPC de 73 que os autores diziam assim, olha, o réu deve ser condenado ao pagamento de danos morais no valor que seja entendido como devido por Vossa Excelência, no valor que o juiz entender devido. Evidentemente que esse valor, esse tipo de pedido ele é indeterminado, ele é muito aberto. Então, por isso que o CPC veio tentar delimitar, fazer com que o autor delimitasse exatamente qual é a sua pretensão. Então, o inciso 5º exige que o autor diga quanto pretende de dano moral e isso quantifique o valor final da causa. O que não significa, por óbvio, que se o autor pedir 20 mil reais e ganhar 10, ele sucumbiu em metade. A jurisprudência tem mantido vigente a súmula do Superior Tribunal de Justiça,
que entende que a concessão do valor do dano moral em valor menor do que o pretendido não importa em sucumbência da parte autora, né? São coisas completamente diferentes. Pois bem, o inciso 6º diz assim: na ação em que há acumulação de pedidos, a quantia é correspondente à soma dos valores de todos eles. Então, se você tem danos materiais, danos morais, danos estéticos, o valor da causa vai corresponder à soma de todos esses pedidos. Na ação em que esses pedidos são alternativos, né, como nós estudamos na última aula, quando nós temos dois pedidos em que não há preferência de nenhum deles pela parte autora, o valor da causa vai corresponder a qual, professor? Porque o autor não quer os dois. Nós temos aqui um caso de cumulação imprópria. Nessa hipótese de cumulação imprópria, o autor não quer o dos dois, então ele não pode dar o valor da causa somando os dois pedidos. Verdadeiro. Então, o que o autor deve fazer? Deve analisar qual é o pedido mais valioso e atribuir como valor da causa o de maior valor. Inciso 7º, na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal. Bom, quando a acumulação é imprópria, subsidiária ou eventual, evidentemente que existe uma preferência pelo pedido principal, pelo pedido que a parte autora mais deseja. Então, o valor da causa vai corresponder a esse pedido principal. Ok? Pois bem, então, esse é o valor da causa legal. Nós vamos também estudar a segunda espécie de valor da causa. Se a causa não se encaixa em uma das hipóteses do artigo 292 e for inestimável, o autor deve arbitrar esse valor. O autor deve arbitrar esse valor. É óbvio que o juiz pode modificar de ofício esse valor. Era precedente firme do Superior Tribunal de Justiça, como a gente pode verificar no RESP 1078816, 1078816 de Santa Catarina, mas o CPC também veio a confirmar isso ao dizer no artigo 292, parágrafo 3º, que o juiz corrigirá de ofício e por arbitramento o valor da causa, quando ele verificar que o valor da causa não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes, né? Então, como o valor das custas é calculado de acordo com o valor da causa, o juiz manda corrigir e, se for o caso, manda complementar o recolhimento de custas, não é? Pois bem, professor, e se o réu não concordar com o valor da causa, ele deve apresentar aquela exceção de impugnação ao valor da causa, né? Uma exceção ritual. Não. Agora, a impugnação ao valor da causa, a partir do CPC de 2015, a impugnação do valor da causa, ela é matéria de preliminar de contestação. Se o réu não concorda com o valor da causa, por exemplo, é uma ação temerária, mas que o autor propôs só para prejudicar, só para atormentar o réu, porque o autor sabe que é beneficiário da justiça judiciária gratuita, não vai ter consequência jurídica nenhuma, então ele propõe uma ação só para prejudicar, só para atormentar o réu. Mas sabe que vai perder, então o autor já coloca lá R$1.000 de valor da causa. Mas tem uma pretensão de 200 mil, um proveito econômico, deseja um proveito econômico de 200 mil, ou uma condenação de 200 mil. O réu não concordando com esses R$1.000, porque evidentemente que a sucumbência pode estar atrelada ao valor da causa, o réu pode apresentar uma impugnação a esse valor da causa por desobediência às regras previstas no artigo 292, por exemplo. O réu pode impugnar esse valor da causa por meio de uma preliminar em contestação. Preliminar de contestação. Pois bem, e o nosso último requisito da petição inicial é o requerimento de produção de provas. É o requerimento de produção de provas. Artigo 319, inciso 6º do CPC. Artigo 319, inciso 6º do CPC, que diz que a petição inicial indicará as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. Professor, então aqui já é necessário que eu diga quais testemunhas vão ser ouvidas, por que eu quero que elas sejam ouvidas, a perícia, quais são os meus quesitos. Não, nada disso. Aqui
é o momento de se apresentar aquele requerimento genérico e abstrato de produção de provas. Aquele requerimento que você imagina, olha, eu acredito que talvez seja necessária a produção de prova pericial, talvez seja necessário o depoimento pessoal do réu, talvez sejam necessárias testemunhas que venham a juízo, depor, prestar o seu depoimento. Então é a hora de pedir genericamente a produção de prova pericial, depoimento pessoal, testemunhal, etc. Juntada de outros documentos, etc. Professor, mas aqui eu não preciso justificar? Não, não é o momento de justificar. Até porque nós não sabemos ainda quais serão os pontos que serão controvertidos na demanda. Quais serão os fatos narrados na inicial que serão controvertidos pelo réu ao apresentar a sua contestação. Como assim, professor, controvertidos? Nós ainda não temos conhecimento de quais fatos que o autor vai alegar na petição inicial ou alegou na petição inicial que o réu vai vir na sua defesa e vai negar ou vai confrontar. Então, nesse caso, nós não sabemos ainda quais serão as dúvidas, quais serão os pontos controvertidos que serão objeto de prova. Então, não dá para pedir a prova desde já. Tanto é que existe um momento propício da especificação de provas, em que lá sim devem as partes, nós vamos estudar isso mais para frente. Existe um momento específico dentro do procedimento comum, que é o momento da especificação de provas, onde as partes são intimadas para especificar de forma fundamentada qual é a pertinência, qual é a adequação, qual a necessidade de se produzir as provas que a parte pretende. Certo? Nós vamos estudar isso em teoria da prova. Pois bem, então agora é o momento de se formular um requerimento genérico e abstrato de produção de provas. Pois bem, também é a hora da gente lembrar para os senhores que aqui, professor, mas falta aquele requisito. O senhor falou que era o último requisito? Sim. Professor, mas em relação ao requisito da citação, eu tenho que requerer a citação do réu. Não. O CPC excluiu do antigo rol do 282, do artigo 282 do CPC de 73, não foi trazido para o CPC de 2015, para o rol do artigo 319, o requerimento do autor de citação do réu. Por quê? Porque se presume isso a partir do momento em que o autor elabora sua petição inicial, indica que o réu é o réu, pronto, ele quer demandar contra o réu. E para demandar é necessária a citação do réu. Se presume isso é óbvio. Então não é necessário criar um requisito dizendo que o autor deve requerer a citação do réu. Isso está ultrapassado. Não é necessário. O autor só deve qualificar o réu, narrar a causa de pedido e formular o seu pedido. Não precisa requerer a citação do réu. Pura e simplesmente assim. Tá ok? Então, muito que bem. Finalizamos os requisitos da nossa petição inicial. Finalizamos a nossa aula de petição inicial. Agradeço muito aos senhores e espero que os senhores curtam a aula, fiquem bem, até a próxima. Um abraço.